Vidas interrompidas, acidentes que não estavam nos planos de ninguém, fatalidades do destino ou negligência humana. As pessoas se vão e ficam os questionamentos. Será que seria possível salvá-los se algo tivesse sido diferente? E para quem sente a dor de perder um ente querido, como fica? Será que algum valor pode cobrir essa ausência? Meu Deus do céu! Oh, meu pai! Nosso amigo, gente! Segundo TVs da Colômbia, o avião perdeu contato com a torre de controle por volta de 1h da manhã, horário de Brasília. Destroços da aeronave foram encontrados numa região montanhosa de difícil acesso. O sepultamento do goleiro Danilo, do Chapecoense, aconteceu por volta das 16h30 deste domingo. O incêndio, que começou por volta de 5h da madrugada, destruiu os sonhos de jovens da divisão de base do clube. O fogo atingiu o alojamento onde eles estavam dormindo. As chamas se espalharam rapidamente e 10 pessoas morreram. Quando os bombeiros chegaram, pouco puderam fazer. O valor dos sonhos interrompidos ou prejudicados também tem sido um ponto de discórdia entre as partes. Você sabe o que é uma indenização? De acordo com o dicionário da língua portuguesa, se trata de uma ação ou efeito de indenizar, oferecer ou receber uma compensação ou reparação por um prejuízo ou dano sofrido, sendo assim uma indenização moral ou material. Existem duas possibilidades: a indenização por dano moral e a indenização por dano material. A diferença básica é a seguinte: a indenização por dano moral, ela é subjetiva. Quer dizer, você não pode dizer é tanto. Vamos imaginar, alguém chamou a outra pessoa de boboca. Aí você entra com uma ação, o juiz diz: não, peraí, chamar de boboca, todo mundo chama de boboca, então não vale nada. Ou então o juiz pode dizer: nossa, chamou de boboca, isso é muita coisa, vou dar uma indenização aqui de 2.000, 3.000. É subjetivo. Agora, a indenização por dano material é diferente. É aquela que você pode precisar. Exemplo: alguém bateu no seu carro, quebrou, amassou a lataria, quebrou a lanterna. Você leva ao mecânico, faz 3 orçamentos e descobre que o valor para consertar aquele veículo é de R$2.000. Então não tem como discutir qual é a intensidade daquele dano. Para consertar são R$2.000. Mas e quando a perda é irreparável? Como quando acontece uma tragédia, como as que citamos no início da matéria? O valor pode ser mensurável? No filme Quanto Vale, o advogado Ken Feinberg precisa aprender o verdadeiro significado de empatia quando se depara com uma tarefa quase impossível: determinar como compensar as famílias que sofreram perdas incalculáveis como resultado dos atentados de 11 de setembro de 2001. What we're facing is a national emergency. We are proposing a treasury fund offering compensation to the victims. Ken will have to negotiate all settlements. The victims and their families will be compensated based on economic value lost. Why isn't an equal payment for everybody? My daughter's worth just as much as anybody in a corner office. My wife died that day, and everything about this formula offends me. Sorry to hear that. But we can't bend the rules for every case. Why not? Congress gives you broad discretion, but when 7,000 citizens ask you not to be treated like some numbers on a spreadsheet, you act like that law came down from Sinai. No acidente do Airbus da TAM, em 2007, que deixou 199 mortos, o Tribunal de Justiça do Rio condenou a empresa fabricante e a TAM, hoje Latam, a pagar ao grupo de familiares cerca de R$30 milhões, mais acréscimos e um seguro emergencial por um determinado período. Foram 2 anos até que 207 familiares fossem indenizados. Mesmo assim, alguns não aceitaram os valores e o processo se arrastou por mais 10 anos, quando só então a empresa fabricante Airbus
decidiu fechar o acordo. A decisão partiu da própria empresa francesa. A Airbus era processada pelas famílias desde 2008, um ano depois do acidente. Mas como a TAM já tinha indenizado os parentes das vítimas, muitos deles desistiram da ação. Por enquanto, só as 34 famílias que insistiram também contra a fabricante da aeronave vão ser beneficiadas. 2 anos depois é que começou a coisa mais forte, né? Até hoje, passado praticamente 10 anos, é difícil passar um dia que eu não chore de saudade da minha filha, que a gente não chore de saudade, né? Vale lembrar que nesses casos a indenização é moral e material, pois existem os 2 tipos de prejuízos aos familiares. Na tragédia com o avião da Chapecoense, em 2016, 71 pessoas morreram, incluindo a delegação do time, jornalistas e convidados. Os familiares seguem brigando na justiça para receberem as indenizações das empresas reguladoras sul-americanas. A companhia aérea boliviana Lamia, responsável pela aeronave, as empresas do seguro, além da controladoria de voo colombiana. Por se tratar de companhias e órgãos estrangeiros, o processo é complicado. As empresas até hoje não assumiram as causas do desastre aéreo. O caso foi levado ao Tribunal Norte-Americano da Flórida, onde a Lamia tem representantes. O júri ponderou em primeira instância que os familiares das vítimas recebessem uma quantia de 800 milhões de dólares, 4 bilhões de reais. Entretanto, as seguradoras da empresa recorreram da decisão em Londres. Assim, o caixa destinado às famílias segue inviabilizado. Em 2019, ao todo eram 28 ações entre trabalhistas e cíveis. A mais recente delas foi de um dos jogadores sobreviventes do acidente, o jogador Alan Ruschel. Outra tragédia sem precedentes foi o rompimento da barragem B1 da Vale, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. 272 pessoas morreram e 11 permanecem desaparecidas após 2 anos. Isso daí eu pensei que eu só ia ver em filme, porque a gente viu aqui um braço para cima dentro da lama, só que estava muito forte o jato e não sei, não deu tempo de fazer nada. Onde se constrói uma área administrativa abaixo de uma barragem. Isso foi assassinato, terminando de enterrar minha sobrinha, meu cunhado está desaparecido. A Vale não provocou só prejuízos financeiros e morais, mas também ambientais, já que a fauna e a flora da região também foram atingidas pela avalanche de rejeitos de minérios. Segundo a empresa, os acordos e o pagamento do fundo emergencial aos familiares das vítimas estão sendo pagos, assim como ações de recuperação das áreas atingidas, como o Rio Paraupeba, atendimento social e medidas de segurança para que se evitem possíveis acidentes. De acordo com a Vale, já foram realizados 3.996 acordos envolvendo 8.552 pessoas de indenizações individuais. Já das indenizações trabalhistas, foram realizados 1.413 acordos envolvendo 2.434 pessoas. E mais 100 mil pessoas recebem ajuda emergencial mensalmente. No entanto, ainda há muito o que fazer, e os valores não estão em acordo com a dimensão dos prejuízos causados. O governo mineiro estipulou um valor de 58 bilhões de reais de indenização aos atingidos por danos econômicos e morais. Entretanto, a Vale não aceitou e ofereceu uma quantia menor, 21 bilhões de reais, para serem divididos aos familiares das vítimas. O processo vai para a segunda instância. Indenização nenhuma vai trazer eles de volta. Nem meu irmão, nem meus amigos, nem meus ex-alunos. Mas seria um alívio para nós deitarmos e saber que houve justiça por eles. Que eles não foram em vão. No mesmo ano, outra tragédia. Um incêndio no centro de treinamentos do Flamengo. 10 adolescentes das categorias de base do clube morreram. 2 anos após o acidente, as famílias seguem lutando na justiça para que o clube cumpra com os valores de indenizações. Em 2019, o Tribunal de Justiça do Rio estipulou um valor de 2 milhões de reais para cada família.
O Flamengo propôs R$400 mil e um salário mínimo mensal. Além disso, o clube pediu para que as intermediações fossem individuais. Os familiares também questionaram a ausência do presidente do Flamengo no tribunal. Não recebi um telefonema do Flamengo. Eu recebi um apoio, recebi um tapa no peito. Esse aqui, ó, eu não vou ter mais para abraçar, não. A torcida do Flamengo abraça o time, né? Mas o presidente não teve coragem de abraçar os nossos filhos. Os nossos filhos morreram juntos. Então, eu acho que a gente deve lutar juntos. Porque o que eles estão fazendo com a gente é o que o pai falou. Não tem preço. Não vão trazer nossos filhos de volta. Mas só que a gente queria uma dignidade. Em entrevista ao programa No Mundo da Bola, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, disse que o clube presta apoio aos familiares das vítimas e que não existe tanto diálogo entre as partes por conta de uma barreira jurídica que é estabelecida pelos advogados das famílias. Existe pela área jurídica do Flamengo, quer dizer, uma sinalização de que os advogados das vítimas lá, eles colocam, na verdade, uma barreira para que o Flamengo não converse com as famílias, né? É uma dificuldade que a gente tem. Essa conversa é feita com muito cuidado e, às vezes, por pessoas que trabalham dentro do clube, essas aproximações com pessoas que trabalhavam lá, porque os advogados, claramente, eles criam uma barreira. E eles mesmo aqui endurecem esse tipo de discussão, dizendo que o clube não procura, que o clube é duro, porque é uma estratégia, gente. De todos esses casos, o acidente da TAM, o avião da Chapecoense, o rompimento da barragem e o incêndio no CT do Flamengo, nenhum deles houve punição aos envolvidos. Ninguém foi preso ou responde por negligência. Não existem culpados, o que aumenta a sensação de impunidade para aqueles que perderam seus amigos, colegas e familiares. Não é uma questão de valores. Uma vida não pode ser mensurada em montantes de dinheiro. É uma questão de justiça. Você acha que uma indenização paga a ausência de uma pessoa?